Nós estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Você segue conosco aqui até as 15:06. Daqui a pouco, depois disso, tem o Brasil Urgente para todo o Brasil com José Luiz da Atena. E agora o Rodrigo Salomão tem um recadinho para você. Olá pessoal, e agora preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente, que continua em 2013 com o concurso Cantinho Marabras. E nós vamos sortear nesse mês de janeiro móveis para sua casa. Gostou, não é? Então participe! É só ligar no 9685-1010, você digita o 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Qual foi a melhor história que você já viveu nas férias? A resposta mais criativa ganha uma cozinha completa da Marabras. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite! Renove a sua casa com a Marabras! Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Bom, temos assuntos importantes para tratar aqui. A Casa de Apoio Grupo da Amizade em Campinas, que atende pessoas com vírus HIV e moradores de rua com problemas de saúde, corre o risco de fechar. O convênio com a prefeitura foi cancelado e, por causa disso, funcionários estão sem receber salários há meses. As contas não estão sendo pagas. Quem acompanhou o caso foi a repórter Karina Rica. Traz para a gente aqui, Marcão, no Plasma. Ney, aperte o play. A Casa de Apoio Grupo da Amizade atende 10 pacientes com o vírus HIV e 25 moradores de rua com problemas de saúde, como câncer, sífilis e hepatite. Todos foram encaminhados à ONG por hospitais públicos da cidade. Aqui, eles moram, recebem alimentação e tratamento. Até maio do ano passado, a prefeitura fornecia R$1.000 por paciente com HIV. Mas o convênio acabou cancelado. Até hoje ninguém não deu uma explicação para a gente correta o porquê que esse convênio foi cortado. E a promessa de todos os prefeitos que passou, até mesmo desse que já entrou, de que vai ajudar, mas ninguém faz nada. Desde então, a ONG sobrevive de doações. Contas de luz, telefone e o pagamento dos 10 funcionários estão atrasados. O aluguel da chácara é de R$6.500 por mês. A dívida da Casa de Apoio já chega a R$100.000, o que impede que ela continue funcionando. O presidente do grupo deu o prazo de 2 semanas para que as famílias busquem os pacientes ou para que a prefeitura tome alguma medida. A responsabilidade, seja o paciente com HIV, seja o paciente com câncer, seja o paciente morador de rua, dependente químico, ele é pura responsabilidade do poder público. E mesmo que eu tivesse atendido o paciente que batesse na porta, ele não deixa de ser responsabilidade do poder público, porque saúde é direito de todos nós. Agora, simplesmente viraram as costas para a gente e não estão dando apoio nem uma resposta. A prefeitura deu, Vini, alguma solução, alguma resposta? Explicou pelo menos por que o convênio não foi atualizado? Não foi renovado? Bom, a prefeitura de Campinas informou que a entidade deixou de receber apoio do Programa Nacional de HIV/AIDS por ter começado a atender pacientes com outras doenças e moradores de rua também, e que não pode fazer o repasse da verba sem que a ONG atenda aos critérios previstos na legislação brasileira. Disse também que a atual administração vai se empenhar nos próximos dias para resolver o problema, dando assessoria jurídica e técnica para que a casa se ajuste aos critéririos. Uma reunião entre representantes da ONG e Secretaria da Saúde está prevista para amanhã, às 3 da tarde. Bom, tem um ponto importante que a gente gostaria de falar sobre o assunto, viu, Ney? É que é o seguinte, tem um ponto aí que eu ainda não entendi, especialmente. Normalmente, organizações não governamentais e entidades assistenciais entram no circuito para atender, no caso aí, pacientes com AIDS, moradores de rua, justamente porque o poder público não dá conta. Então entram em ações essas organizações sociais, ONGs e entidades assistenciais, filantrópicas. Agora, só que a lógica acaba sendo contraditória. Se o poder público não dá conta e precisa do apoio dessas entidades, e ao mesmo tempo as entidades estão entrando no circuito para ocupar uma lacuna deixada pelo poder público, por que toda
organização social depende justamente da verba pública para funcionar. E por que existe verba pública para repassar para essas ONGs se não tem a verba pública para a própria prefeitura tocar o serviço? Porque tem lá alguns serviços de referência. Então tem a Unicamp, no caso, uma universidade estadual, tem lá o Mário Gatti, que é um serviço municipal, tem o Celso Pierro, que atende SUS, mas faz parte da rede do hospital particular, apesar de ser um hospital escola, é da PUC Campinas, que é uma entidade filantrópica, mas cobra lá o vestibular, cobra a mensalidade escolar, portanto tem arrecadação. Então, o que acontece? A discussão precisa ser mais cuidadosa. Eu acho que esse assunto merece uma reflexão um pouco mais apurada. Porque se o poder público tem aquela necessidade de repassar verba para essas entidades, é preciso fazer as contas de novo e saber se não valeria a pena, nesses serviços de referência, já atender a esses pacientes. É muito simples. Eu não sei por que, então, que existe essa lacuna que é obrigado a fazer. Aí o poder público tem que fazer um convênio com entidades não governamentais, mas as entidades ficam dependentes da verba pública. Então qual é a lógica? Por que o poder público não assume, então, definitivamente essa responsabilidade? Até porque quando a ONG ameaça fechar, vem aquele clamor, né? Se não tiver o repasse de verba, esse serviço vai deixar de ser atendido. Então, evidentemente, a ONG está se apoiando quase que exclusivamente no dinheiro da prefeitura. Essa lógica precisa ser melhor pensada, né? Melhor estudada no país como um todo, para ver se a gente avança nessa área de saúde. Porque realmente não dá. A prefeitura fala, não tem condições de construir um novo hospital. Então firma convênio com entidades particulares. Aí você vai fazer a conta, quando dá um rolo lá, quando dá um problema, vem CPI, vem SEI na Câmara, você vai fazer a conta, deu um prejuízo enorme aquele acordo, aquele contrato. Então, quer dizer, tem coisa que não entra na nossa cabeça ainda, viu? Com a palavra aí, as autoridades responsáveis, especificamente nesse caso, a saúde. Olha, está sendo apresentado agora na delegacia do Guarujá o filho do dono do restaurante onde um jovem campineiro foi assassinado a facadas. Nós temos a atualização dessa informação importante em primeira mão com o repórter Felipe Pereira, da Band News FM, que está conosco aqui em contato. Olá, boa tarde, Felipe. Oi, Sena, boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais uma vez, em primeira mão, o Grupo Bandeirantes traz a informação aí a respeito da morte do estudante Mário Sampaio, que acabou sendo morto, esfaqueado no restaurante no Guarujá. A informação de agora é que a polícia prendeu o Diego Souza Passos, filho de José Adão Pereira dos Passos, que matou o estudante. A prisão já tinha sido pedida na quarta-feira passada por causa do mesmo motivo do pai, ocultação de provas. Os dois esconderam as câmeras de monitoramento do estabelecimento que mostrariam o ataque ao estudante. Então, o Diego está sendo apresentado nesse momento na delegacia de Guarujá, a prisão que já tinha sido pedida quando o pai foi preso e agora está confirmado que os dois acabaram escondendo as câmeras de monitoramento. A informação foi passada em primeira mão para a Rádio Band News FM pelo advogado da família, que mais uma vez antecipa as informações aqui pra gente, viu, Sena? Esse caso aí que chocou todo o país, até dá pra dizer, no dia 31 de dezembro, por causa de uma diferença de R$7 na conta do restaurante. Aí nós estamos vendo as imagens do protesto que foi feita, da manifestação, na verdade, que foi feita pelos familiares do Mário Sampaio aqui em Campinas. No domingo passado também foi feita uma manifestação, só que no Guarujá também pedindo justiça, e agora os dois foram cena. Ok, muito obrigado a você, Felipe Pereira, repórter da Band News FM, colaborando conosco aqui para a atualização desse caso. Portanto, os dois estão presos. O dono do restaurante, José Adão, e o Diego Passos, o filho, estão aí os dois. À direita, o pai, e à esquerda do seu vídeo, o filho. À direita, o dono do restaurante, e à esquerda, você viu, o gerente do restaurante. E a polícia está agindo rápido desta vez, está conseguindo reunir elementos e, ao que tudo indica, o inquérito está sendo encaminhado para oferecimento de denúncia ao
Ministério Público, né? O inquérito vai para o Ministério Público, aparentemente está sendo configurado aí o assassinato, né? O doloso, homicídio doloso, aquele que tem a intenção de matar. Então, portanto, a polícia está conseguindo, no curso das investigações, desmontar a tese da defesa, pelo menos dentro do inquérito. Claro que a defesa vai ser feita no período de julgamento, na fase de julgamento, na justiça, mas a tese da defesa, que vem sendo ventilada pelos advogados lá da família do restaurante, justamente que teria sido um golpe de facas ali em legítima defesa. O assassino confesso, teria agido em legítima defesa, segundo a defesa da prova, o advogado de defesa desse acusado. Mas, com esse detalhe de ocultação de provas, de tentativa de atrapalhar as investigações, a polícia conseguiu na justiça a prisão, o mandado aí de prisão preventiva ou temporária desses dois acusados. Então a tese de legítima defesa praticamente cai por terra, porque alguém que estivesse agindo em legítima defesa não precisaria esconder imagem de gravação, mudar a cena do crime, tentar de alguma forma prestar informações contraditórias ou mentirosas para a polícia. Então, aparentemente, a polícia do Guarujá lá está fazendo um trabalho ágil, rápido. O inquérito deve ser concluído em menos tempo do que o prazo limite aí estabelecido pela legislação de 30 dias, e a gente deve ter novos desdobramentos no curso das investigações, e a nossa equipe está atenta para trazer para você cada mudança, cada passo das investigações desse caso que acabou chocando Campinas, o Guarujá e todo o Brasil. Olha, e uma quadrilha atrapalhada invadiu um banco em Campinas para roubar dinheiro. Os bandidos acabaram fugindo com um malote errado. Em vez do dinheiro, os criminosos levaram documentos da agência que fica na Avenida Marechal Rondon. Vamos acompanhar aqui a reportagem. Quem fez? Foi a Lívia... Quem que fez? Foi a Lívia? A Lívia Campos. Traz aqui pra gente, no telão. Ney, aperte o play. A ação da quadrilha aconteceu em plena luz do dia. O banco havia acabado de encerrar as atividades quando foi invadido por 3 homens armados. O segurança da agência foi mantido refém enquanto o grupo procurava o que seria levado. Um dos criminosos conseguiu pegar 2 malotes que estavam em um dos caixas. Nos malotes levados pelos bandidos não tinha nada de valor, apenas papéis e contas para serem pagas. Mas para não perder a viagem, eles levaram um revólver calibre 38 pertencente ao vigia do banco e 9 munições. Os bandidos conseguiram fugir facilmente, já que, segundo a polícia, 3 pessoas davam cobertura pelo lado de fora da agência. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Campinas e até agora ninguém foi preso. Se prender vai matar os policiais e dar risada, né? Até que a ação ali parecia que ia bem, né? Então tinha um dando cobertura, tinha outro que entrou lá na agência, então estava tudo certinho. Só que eles, na hora de levar a grana, acabaram confundindo os malotes. Eu não sei se tem cor diferente, eu não sei se ele fala, não, esse aí não leva não, leva esse outro aqui que está mais gordinho. Eu não sei que tipo, que cena que o bandido encontra ali no cofre, na região onde está guardado o malote. O fato é que eles levaram papéis aparentemente sem valor e olha, eu fico imaginando quando eles chegaram lá na caverna, né, no esconderijo, no cafofo, sei lá como é que chama, o lugar onde eles vão depois que eles roubam o dinheiro. Abre aí, vamos ver, vamos dividir, vamos repartir a bolada. Quando abre só tem papel. Você pode imaginar uma cena dessa? Como é que acontece? E se tiver um chefe, né, da bandidagem que ficou em casa esperando esse grupo voltar? Você consegue imaginar o que acontece quando esse pessoal volta com uma loja cheia de papel que não dinheiro? Olha, ainda bem, né, que existe também bandido atrapalhado. Porque senão já era mais um prejuízo, mais um caso aí. Felizmente ninguém ficou ferido também nesta ação. E aí, olha, é uma piada, viu?
Seria cômico se não fosse trágico uma coisa dessa. Então, tá aí. De qualquer maneira, houve ali o assalto, né? Não levou dinheiro, mas houve a ação. Se a polícia conseguir identificar, dá para enquadrar também no delito de furto, de roubo. E aí, é claro, também vai responder a um pequeno processo também. E olha, moradores de 2 invasões em Campinas protestaram hoje pela manhã no anel viário Magalhães Teixeira. A manifestação foi contra a reintegração de posse marcada para a próxima quinta-feira. Quem acompanhou a ocorrência foi a repórter Lucimeire Ramalho. Traz aqui Marcão no telão. Ney, aperte o play. Em poucos minutos, o fogo tomou conta da pista. Os manifestantes queimaram pneus para chamar a atenção das autoridades. O ato começou ainda na madrugada. Os manifestantes são moradores de 2 invasões que ficam às margens do anel viário José Roberto Magalhães Teixeira, a do Jardim Samambaia e a do Nova Aliança. O congestionamento do anel viário chegou a 4 quilômetros em cada sentido e gerou reflexos também nas rodovias Dom Pedro I e Anhanguera, que tiveram o trânsito desviado. A manifestação, que começou às 6 horas da manhã, só terminou por volta das 9, quando os pneus queimados foram retirados da pista. O congestionamento testou a paciência dos motoristas nos 2 sentidos da via. Estamos indo para Campinas trabalhar. E agora, depois da paralisação? Vamos ver o que está acontecendo aí, né? Vamos ver a hora que nós vamos chegar lá e avisar pro chefe que nós estamos aqui parados. Cheguei atrasada, deixar o povo fazer lá no nosso lugar. O chefe entende? Entende, já ligamos, já conversamos. Tem que avisar, né? Segundo o advogado que representa os invasores, o ato foi uma maneira de tentar resolver a situação dessas pessoas. E nós tomamos todas as medidas, né, da busca do diálogo com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo Municipal, né, daqui de Campinas, que infelizmente não estão atendendo às reivindicações das famílias, e a gente precisou tomar essa última medida aqui mais extrema diante da injusta reintegração de posse que pode acontecer na quinta-feira. Este homem, que mora em uma das invasões há cerca de 1 ano, reclama da demora dos programas de habitação popular da cidade. Eu já tenho cadastro há mais de 5 anos, recebi a carta que ia ter o sorteio da habitação popular e ficamos mais uma vez para reserva. Então, assim, a gente já mora em área de risco, a 5 metros da linha do trem, da linha férrea aqui no Jardim Samambaia, entendeu? Então é muito perigoso, então a gente veio para cá para ocupação, porque a gente está precisando de um lugar para morar. Ao todo, as 2 áreas abrigam aproximadamente 100 famílias que vão ter que deixar a área na próxima quinta-feira, quando deve ser cumprida a reintegração de posse. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi considerada pacífica, mas causou muitos transtornos a quem precisou acessar o anel viário. Essa alça é uma alça que tem um fluxo bastante grande de veículos, então com certeza comprometeu bastante a rotina de quem iria passar por aqui, tanto no eixo da Dom Pedro quanto no eixo da Engenheiro Francisco Paula Souza e da Anhanguera, que são as rodovias principais que são interligadas por essa rodovia. Após a liberação, os manifestantes seguiram a pé para a região central da cidade. Muito bem, cada um tem uma opinião e eu tenho a minha. Eu não concordo definitivamente com essa ação, né? Quando a pessoa vai protestar e fecha a estrada, fecha a rodovia, fecha a avenida importante nos grandes centros urbanos. Não concordo. Eu acho que o protesto, a manifestação, é um bem muito precioso para não ser deturpado desse jeito. A manifestação é bem-vinda, porque muitas vezes o trabalhador, a parte mais fraca de uma situação, ela não tem não tem alternativa senão o protesto. Agora, existem formas e formas de fazer o protesto. Essas pessoas fecharam a rodovia, né, porque ocuparam uma área e o proprietário pediu a reintegração de posse e a justiça deu parecer favorável a esse pedido de reintegração. Ok. Por algum motivo, as famílias que ocuparam a área não concordaram com essa medida. Agora, fechando a rodovia, essas famílias não estão prejudicando nem o dono do terreno, nem o juiz que assinou a reintegração de posse e nem a Coab, que não conseguiu construir casa para todo mundo em Campinas, nem a CDHU do governo paulista e nem o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Quem foi prejudicado aí com esse bloqueio que você está vendo nas imagens da Band? O usuário da rodovia, alguém que estava ali atrasado para trabalhar, alguém que estava indo para o seu lazer, alguém que tinha reunião, alguém que tinha compromisso e pegou a estrada.
A pessoa paga imposto, né, para ter o carro. Quando ele compra o carro, ele paga o imposto. Para manter o carro, ele paga o IPVA todo ano. Para trafegar pela rodovia, ele paga o pedágio. Então, o cidadão tá ali, com tudo direitinho. Tá com o couro das costas arrancado pela sanha arrecadatória do Estado. E aí, quando ele pega para trabalhar, ele fala, bom, pelo menos a estrada aqui tá livre, vamos trabalhar. Quando chega ali, ele encontra uma manifestação de alguém que resolveu protestar contra uma coisa que não tem nada a ver com a rodovia, não tem nada a ver com quem está trafegando por ali. Ora, por que esse pessoal não foi protestar em frente à Coab? Por que esse pessoal não foi protestar em frente à casa do dono do imóvel? Ou protestar em frente ao Palácio da Justiça, sei lá, descobrir qual foi o juiz que assinou e protestar lá. Aí sim, seria um protesto mais cabível. Cada um tem a sua opinião e cada um tem a sua ideia, tem o seu ponto de vista frente a um problema. Então pode até discutir, vai reclamar com o juiz, sei lá. O juiz vai ter a explicação dele, vai colocar a assessoria na frente, vai colocar alguém para explicar e etc. Agora, bloqueia a rodovia, vai a polícia lá, mobiliza a força de segurança que poderia estar fazendo patrulhamento em outra coisa, poderia estar sendo empregado em outro tipo de emergência, aí fica ali 4, 5 horas a polícia cuidando, né, desse pneu queimando aí para ver se não sai nenhuma briga. Até o policial falou que foi uma manifestação pacífica. Claro, essa leitura é porque não houve enfrentamento, ninguém tacou pedra em ninguém, não houve briga. Mas de pacífico, né, ao pé da letra não tem nada. Porque tem lá uma rodovia importante, no caso aí o anel viário, que tem um fluxo enorme de veículos bloqueado, prejudicando milhares de pessoas. É claro que isso não faz bem. Então, definitivamente, não concordo com isso. Eu acho que os manifestantes, os sindicatos, as entidades de classe precisam começar a refletir melhor sobre isso, né? Até porque é um próprio tiro no pé. As entidades de manifestação, as entidades populares que precisam do apoio da população, é claro que não consegue o apoio numa hora dessa. É claro que não. Porque ninguém em sã consciência, a não ser quem é profissional em fazer manifestação, né? Porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso, viu? Em fazer manifestação. A não ser quem são aqueles profissionais que ganham muito dinheiro com isso, ninguém em sã consciência aprova um protesto desses. Porque atrapalha todo mundo, prejudica todo mundo que não tem nada a ver com esse assunto. Então já passou da hora das entidades colocarem a mão na consciência e começar a discutir outras formas de manifestação, não pensar que a gente está na idade da pedra ou na época da ditadura. E, no caso também, as autoridades de segurança, as autoridades públicas têm que começar a pensar também maneiras de evitar que esses protestos aconteçam. Porque senão não vai dar. Qualquer coisinha, qualquer coisa que a pessoa esteja ali, qualquer grupo que se sentir prejudicado com qualquer coisa, ele vai lá fechar a rodovia, em vez de entrar na justiça, em vez de procurar os caminhos adequados, os meios legais. Aí tem outro detalhe que eu quero falar, viu? Nesse país, as pessoas, existem alguns grupos que acham que tem que vencer na marra, que tem que ganhar no grito. Alguém falou aí na reportagem que está esperando a casa própria e que é obrigação do poder público. Ok, é isso mesmo. Só que o déficit habitacional em Campinas ultrapassa 40 mil unidades. Tem muita gente que está lá esperando bonitinho na fila. Está esperando na fila. Eu acho uma injustiça uma pessoa que está esperando na fila pela casa própria e que consegue, depois de muitos anos, uma casa própria que muitas vezes fica longe do centro da cidade. Muitos conjuntos habitacionais ficam a 25, 30 quilômetros do centro da cidade. A pessoa fica feliz da vida que conseguiu aquilo, vai pagar financiamento durante a vida toda, depois que morar, depois que pegar as chaves, e ainda passa por um sorteio. Não vai ser rápido, não vai ser simples não, para ganhar as chaves. Essa pessoa, eu acho injusto com essa pessoa, porque ela esperou tudo isso, fica feliz da vida, e aí quem ganhou no grito, quem foi lá ocupar uma área e faz protesto e fecha a rodovia, depois o poder público, como não sabe o que fazer,
não tem pulso para falar, olha, tem uma fila, você entra na fila, né, que está todo mundo esperando, ele vai lá e tenta regularizar a área, às pressas. E aí a pessoa que não cumpriu a legislação, que não entrou na fila, porque ele foi lá e ganhou no grito, ele consegue um benefício de morar perto do centro, perto de shopping, e a pessoa que foi direitinho na fila vai acaba sendo prejudicado. Isso, olha, não tem quem vai conseguir me convencer que isso está certo. Bom, Brasil Urgente faz um rápido intervalo, temos outros assuntos importantes para tratar na edição de hoje, não saia daí.